Bom dia, bom dia, bom dia. Sem Bíblia não tem café. Passando aqui. Hoje nós já estamos no livro de Salmos, no capítulo 53. Nós vamos meditar um pouquinho nessa palavra agora. Salmos capítulo 53. Disse o nécio no seu coração: não há Deus, não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não têm conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se de Sião já viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Em seguida, nós estamos estudando esses dias sobre aliança de sangue, a aliança que Jesus veio fazer ao se entregar por nós. Então nós vamos ler um pouquinho sobre a vinda do primogênito de Deus. Está escrito assim: na plenitude dos tempos, o anjo de Deus veio até a cidade de Nazaré, onde se encontrava uma filha de Abraão, chamada Maria, e ele disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Não temas, darás à luz a um filho, e ele será Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel, como Redentor, que foi prometido. E ela respondeu: como será isso, se não conheço nenhum homem? O Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra, pelo que este santo que de ti há de nascer não será chamado filho de Adão, mas filho de Deus, porque a semente de Deus está entrando pela porta no mundo, como homem. Passado algum tempo, estava João Batista batizando no Jordão, e veio Jesus para ser batizado por ele. E ele disse: eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? E disse Jesus: deixe por enquanto, porque a nós convém cumprir a justiça de Deus. Quando Jesus se levantou das águas, os céus se abriram, e João Batista anunciou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Foi a voz que foi ouvida, marcando neste momento o início da missão de Jesus sobre a terra. O Senhor veio para ser o nosso Cordeiro Pascual. Então, vamos falar agora do cumprimento da aliança. No dia da Páscoa, Jesus entrou no cenáculo para comer a refeição da nova aliança e ele estava com suas vestes. Ele era o Filho de Deus que chegou coberto com o manto de justiça de Deus. Pegou o pão e declarou: este é o meu corpo que é partido por vós. Ele dá de comer aos discípulos e come do mesmo pão. Isso significa: sua vida está entrando na minha. Ele pega o cálice. Este cálice da nova aliança é o meu sangue. E dá de beber ao homem e bebe do mesmo cálice. Nesta hora em que Jesus bebe do mesmo cálice, há uma transferência. A vida do homem que está contaminada é transferida para Jesus. Na hora em que ele comeu o pão e bebeu o cálice, tudo que era do homem, morte, pecado, doença, maldição, foi transferido para Jesus. Este é o Cordeiro de Deus. Nesta hora, Jesus se torna quem o homem é. Ele deve comparecer perante o sumo sacerdote. Quem vai ali não é o Filho de Deus, mas o homem pecador. Quem vai ali? Eu e você. E Jesus vai bradar: Deus meu, por que me desamparaste? É então que as nossas doenças, nossas maldições estão queimando sobre ele no Calvário. O sol se recusa a brilhar sobre o Calvário, a treva sobre a terra. O pecado da humanidade inteira cai sobre aquele homem. 6 horas se passam. Deus deu a terra aos filhos dos homens. São 6 períodos durante os quais ele agoniza naquela cruz. Todavia, vai chegando a hora do sacrifício no templo.
6 horas da tarde. E o ritual no templo é o mesmo do Calvário. O sumo sacerdote primeiro oferece a oferta queimada e depois, porque é dia da expiação anual, ele leva o sangue da aliança até o Santo dos Santos. Durante esse trajeto, ninguém pode tocar nele, senão ficará imundo. Uma vez por ano, ele faz a mesma coisa e entra no Santo dos Santos, levando o sangue do Cordeiro. Mas desta vez tudo é diferente no templo. Trevas cobrem a terra, e após oferecer a oferta queimada, há silêncio no templo. Todos os adoradores esperam lá fora, silenciosos, para saber se Deus vai aceitar o sacrifício. Quando começa a marchar para o Santo dos Santos, brada a voz do Cordeiro no Calvário: está consumado. O que está consumado? Em outras palavras, terminou. Terminou o quê? A velha aliança. O último sacrifício está sendo oferecido. O Filho de Deus mesmo está sobre o altar. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Nesta hora, a mão invisível de Deus vai no santuário e rasga o véu. O caminho para o céu está aberto. No templo, todos gritam: vamos morrer. Mas ninguém morreu. Todos viram o lugar santíssimo e a arca da aliança, porque Deus acabava de sair do santuário feito por mãos humanas para mudar de residência e passaria a morar no coração de todo aquele que fosse lavado pelo sangue do Cordeiro. Naquela hora, Jesus vai até a região dos mortos. Satanás certamente não conseguiu entender o fato de Deus ter voltado as costas quando a morte veio sobre Jesus. Ele pensa que de alguma maneira ele pecou. O Salmo 22 é a descrição de Jesus no Hades. Filho de Abraão teve a sentença de morte por 3 dias. E ao fim do 3º dia, disse Deus do trono da graça: a dívida está paga, o pecado está destruído. E o Espírito de Deus, o autor da vida, vem descendo do trono para penetrar nos portões do Hades. A luz de Deus penetra o inferno e ouve-se um grito de Deus: meu filho está aí ilegalmente, basta. O Espírito de Deus veio sobre Jesus. O pecado foi vencido. Jesus ressurge. Ele morreu, seu calcanhar foi ferido, mas ele ressuscitou. Agora o calcanhar está sarado. E ele agora chega diante do trono de Satanás e esmaga a cabeça da serpente, cumprindo-se então a palavra de Deus no jardim do Éden. Ele arranca as chaves da morte e do inferno das mãos do inimigo e tira da sua cabeça a coroa de autoridade que ele tomou do homem. Disso ele passa para o outro lado, o seio de Abraão. Posso imaginar Davi à frente de todos declarando: levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Unigênito torna-se primogênito. Ainda é necessário, contudo, que ele leve o sangue ao Santo dos Santos no céu. O santuário da terra era apenas a figura do verdadeiro santuário que está nos céus. Ele foi o cordeiro oferecido em holocausto, mas agora é a figura do sumo sacerdote que comparecerá perante Deus. Quando Jesus vai entrando pelos portais da glória, todos os anjos se levantam. Um homem está entrando no céu pela primeira vez. Quando Jesus veio a este mundo, era apenas um espírito para tomar um corpo. Mas quem entra na glória é um homem, plenamente Deus e plenamente homem. Quem estava entrando diante de Deus era eu e você. Depois de o Pai dizer: tu és meu filho, eu hoje te gerei, virou-se para os anjos e disse: adorem-me. Agora o unigênito não é mais unigênito, mas primogênito. Ele pagou a dívida do homem, do homem eram só dívidas. Eu não tinha bens, ele não tinha dívidas, mas ele levou minhas dívidas para me dar sua riqueza. Eu não tinha do que viver, ele não tinha do que morrer. Eu era todo pecado, ele era toda justiça. Essa parte me faz pensar naquele homem que chamava Barrabás, que estava sendo condenado e Jesus morreu em seu lugar. Barrabás era eu e você. Ele tomou todo o nosso pecado e nos deu toda a sua justiça.
Ele sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Quem está ali? O Filho de Deus. Nesta hora, o homem nasce de novo. O pai olha, eis os filhos que ele me gerou. Satanás fica surpreso. Como? Eu matei um, e agora são quantos? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus foi esse grão de trigo que veio selar essa nova aliança. Pronto, gente, por hoje foi isso. Um bom dia e um bom